Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de cardiologia e hoje vamos dar continuidade falando das cardiopatias inflamatórias. Esta é a nossa segunda aula, depois de termos falado da febre reumática e hoje vamos falar da pericardite. No entanto, ainda continua a ser uma doença cardíaca inflamatória. Há uma coisinha que eu me esqueci de falar na febre reumática. Na febre reumática, a afecção do endocárdio, das válvulas cardíacas, vai em grau de importância daquela válvula cardíaca que é mais móvel até as menos móveis. Nós, como sabemos que o coração esquerdo é aquele que tem mais trabalho porque tem que enviar órgão para diversos órgãos e sistemas do corpo. Então, as válvulas mais móveis são as do coração esquerdo, começando pela válvula mitral, depois vamos para a válvula aórtica. Então, a febre reumática vai afetando assim, primeiro a válvula mitral, depois a válvula aórtica em grau de importância, depois a tricúspide e só por fim a pulmonar. Eu me esqueci de falar isso, mas enfim, a afecção, né, na cardiopatia reumática é feita desse jeito, né? Da válvula mitral, a aórtica, tricúspide e da válvula pulmonar, né? Então, hoje, voltando à nossa aula, vamos falar da pericardite, que é inflamação ainda, mas desta vez a inflamação ocorre a nível do pericárdio, né? O que é o pericárdio, né? Vocês já viram desde que nós começamos a falar na aula de anatomia cardíaca, nós falamos que o coração ele é composto por três camadas, né? Uma, a camada interna, que é o endocárdio, a camada média ou muscular, que é chamada de miocárdio, e a camada externa, que é o epicárdio ou pericárdio, né? Então, nós temos essas três camadas a nível do coração, né? Aqui temos o epicárdio, logo após nós temos o pericárdio. Então, o revestimento interno é dado pelo endocárdio. A nível médio, nós temos a camada muscular, que é o miocárdio, e claro, depois temos o epicárdio, que geralmente está aderido ao pericárdio, né? Este pericárdio, o termo peri, refere-se a em volta, né? É o termo que é usado para falar em volta de alguma estrutura. Nesse caso, é pericárdio, em volta do coração. Então, é uma membrana que reveste o coração e também os grandes vasos, né? Então, este senhor chamado de pericárdio está em volta do coração, né? Que é diferente de para quer dizer ao lado e peri quer dizer em volta. Este pericárdio ele é composto por duas camadas de tecido conjuntivo que são distensíveis, quer dizer que conseguem se distender e têm um certo grau de elasticidade. Dessas duas camadas, nós temos uma camada interna, que é chamada de pericárdio visceral ou ainda epicárdio, e temos uma camada externa que está por fora, né, que está sobreposta a este epicárdio ou o pericárdio visceral, né? Esta camada externa, chamada de pericárdio parietal, está em volta dessa primeira, que é o pericárdio visceral. Ambas estão separadas entre si por um líquido, chamado de líquido pericárdio, num espaço virtual, né? Num espaço virtual chamado de espaço pericárdio. O líquido pericárdio é em torno de 15 a 50 mililitros, né? Porém, o pericárdio parietal, que é essa camada externa, ela mantém o coração fixo, né? No lugarzinho aí no mediastino que nós conhecemos, né? Mantém o coração fixo dentro da cavidade torácica ou dentro do mediastino e evita o contato deste mesmo coração com as estruturas vizinhas que ali se encontram. Porém, tem outras funçõezinhas o pericárdio, né? Vai prevenir que hajam dilatações exageradas das câmaras cardíacas durante a diástole, por exemplo, e como acontece em situações em que estamos a fazer um exercício extenuante, estamos a fazer um grande esforço físico, em que o retorno venoso aumenta, porque precisamos aumentar também o débito cardíaco. Então, nessas situações, o pericárdio vai evitando que haja essa maior distensibilidade do coração. Mas também evita uma rápida difusão de bactérias ou outros micro-organismos que vêm do pulmão ou da pleura para o coração. Então, vai sendo formando assim essa barreira, tanto mecânica ou uma barreira física para o coração, né? Então, é isso que nós temos para vocês em termos de anatomia, para vocês conhecerem
o senhor pericárdio? Lembre-se que está em volta do coração. Então, o que é a pericardite? A pericardite é uma condição inflamatória do quê? Do pericárdio. Este pericárdio, que é essa membrana fibrosa, lisa, acaba ficando inflamado e deixa de ser lisinha e passa a ser uma coisinha rugosa e perde essas propriedades protetoras automaticamente. Lembre-se, inflamação é uma resposta protetora de um tecido vivo vascularizado. Quais são os sinais de inflamação? Quando vocês forem, acredito que até agora já tenham assistido a aula de febre reumática, onde eu recomendo assistirem a aula de inflamação que está aqui no canal. Eu deixei o link também na descrição da playlist ou da lista de reprodução das aulas de patologia, e lá dentro vocês vão encontrar a inflamação. A inflamação tem sinais cardinais. Quais são os sinais cardinais de inflamação? Dor, calor, rubor, inchaço ou edema e, claro, perda de função. Então, aqui temos, para poder entender a pericardite, nós temos que entender isto. Ok, o que nós vamos ter? Vamos ter um processo inflamatório que esteja a acontecer a nível do pericárdio. Então, tem que ter estas características. Tem que ter dor, tem que ter calor, né? A presença de calor. Tem que ter a vermelhidão, que infelizmente não conseguimos ver, e tem que ter esse edema ou inchaço que vai acontecer dentro do pericárdio e automaticamente vai perdendo estas funções. Por exemplo, facilitar o deslizamento do coração e evitar o contato com as estruturas vizinhas, impedir que haja infecção a nível do coração. Então, o pericárdio vai perdendo essas que são as suas propriedades, né? Deixa de ser esta membrana lisa e passa a ser uma membrana rugosa e assim perdendo as suas propriedades. Qual é a causa ou a etiologia de uma pericardite? Simples, né? Grande parte das causas dizem que são idiopáticas, indeterminada, por aí em diante. No entanto, acredita-se que esta indeterminação seja em grande parte causada por infecções, e nestas infecções as virais é que são as maiores, né? Então, vocês vão ver aí no vosso manual, fala de etiologia indeterminada ou idiopática ou viral, né? Porque acredita-se que os vírus sejam os principais, né? Geralmente os vírus são a principal causa, né? O coccidiosis vírus, ecovírus, o vírus de influenza, o vírus de Epstein-Barr, vírus de hepatite e no nosso meio, claro, o vírus do HIV e do vírus do sarampo. Das bactérias, em particular, destaque para a tuberculose. Então, aqui no nosso meio temos muitos pacientes com tuberculose. Então, um paciente com tuberculose, com as manifestações clínicas que vou apresentar em diante, pensem sempre numa pericardite. Um paciente com tuberculose tem um problema no coração, vamos pensar primariamente numa pericardite, né? Mas também bactérias como pneumococos, streptococcus e neisseria podem levar a uma pericardite. Para além de causas infecciosas, nós podemos ter causas autoimunes, que na febre reumática eu já te expliquei, né? O que quer dizer autoimune? Quando anticorpos, que deveriam ser nossas células de defesa, atacam nossas próprias células, elas perdem praticamente a tolerância. Então, temos a febre reumática, que nós já estudamos, eu disse que pode dar pericardite, miocardite e endocardite, ou geralmente uma pancardite. O lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide e esclerodermia. Todas essas são doenças reumatológicas que se vão estudar no sistema musculoesquelético e tecidos moles, né? BK, meus irmãos, é bacilo de Koch, né? Tuberculose, né? Desculpa. Então, podemos ter uma inflamação do pericárdio de causas metabólicas, né? Um paciente com uma doença renal crônica que desenvolve uremia, aumento de ureia e creatinina ou aumento de substâncias de nitrogenadas, né? Que é, nesse caso, a ureia e creatinina. E, claro, fazer uma pericardite urêmica. Mas em situações de hipertiroidismo, como mixedema, e em situações de gota, quando há aumento do ácido úrico, podemos ter também uma pericardite. Causas traumáticas, alguém vem com uma faca e coloca na região do precórdio e traumatiza o pericárdio, pode levar a um processo inflamatório. Neoplasias são tumores, né? Podem ser mesoteliomas, a afecção primária da própria membrana do pericárdio, né? Desta membrana serosa do próprio pericárdio, o cancro do pulmão, o carcinoma pulmonar, o carcinoma da mama, os linfomas e as leucemias também podem levar a uma pericardite. Alguns medicamentos também podem levar, né,
como o caso de procainamida, hidralazina, alguns anticoagulantes, tratamento da tuberculose com isoniazida ou mesmo tratamento da lepra também que é feito com isoniazida, afenitoínas ou outros medicamentos, né? Ou também podemos ter outras condições clínicas, como em caso de uma situação pós-infarto agudo do miocárdio ou pós-radioterapia. Essas são basicamente as causas, estão agrupadas, né? Estão agrupadas em diversos grupos infecciosos, não infecciosos, de não infecciosos, inflamatório, autoimune, metabólicas, causas traumáticas, neoplásicas, causas medicamentosas e outras que não se incluem dentro dessas situações. Na verdade, o que acontece? Lembre-se, quando nós falávamos, dizíamos o seguinte, da anatomia, o coração tem como função movimentar o sangue no sentido vavá, como eu sempre dizia, né? Sentido vavá. O sangue tem que vir das veias até os átrios, dos átrios passa para os ventrículos e dos ventrículos passa para a artéria. E novamente este processo vai se repetir. Veia, átrio, ventrículo e artéria. Mais uma vez, tem que ser sempre no sentido veia, átrio, ventrículo e artéria. E eu sempre disse para vocês, devem conhecer qual é o sentido vavá de cada coração, tanto para o coração direito, assim como para o coração esquerdo. O coração direito recebe sangue que vem dos diversos órgãos e sistemas, né? Então, vem a partir da veia cava, seja ela superior ou inferior, para o coração a nível do átrio direito. Então, a veia cava superior recolhe do cérebro, né? Da cabeça, do pescoço e dos membros superiores, enquanto que a veia cava inferior recebe sangue dos membros inferiores, do abdômen e até do fígado, uma partezinha ali dos rins, tudo isso, né? Toda a parte do abdômen dos membros inferiores dos genitais é recolhido pela veia cava inferior. Recolhido este sangue, que é rico em dióxido de carbono, por isso que aqui está azul, esse sangue vai até o coração a nível do átrio direito. Chegado no átrio direito, este sangue passa pela válvula tricúspide até o ventrículo direito. Do ventrículo direito é bombeado durante a sístole, passando pela válvula pulmonar até os pulmões. Deixa o dióxido de carbono, recebe o oxigênio e pelas veias pulmonares este sangue volta para o átrio esquerdo. Chegado ao átrio esquerdo, pela válvula mitral, passa para o ventrículo direito e durante a sístole passa pela válvula aórtica e vai para os diversos órgãos e sistemas através da artéria aorta. Qual é o sentido vavá do coração direito? Veia cava, átrio direito, ventrículo direito e artéria pulmonar. Quer dizer que, para o coração esquerdo, o sentido vavá é veia pulmonar, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e artéria aorta. Lembre-se, qualquer problema que acontecer no coração vai impedir que o sangue circule no sentido vavá, fazendo assim com que o sangue se acumule atrás, né? Onde é que é atrás? Se for no coração direito, o problema estiver nos pulmões, vai se acumular na artéria pulmonar, num ventrículo direito, no átrio direito e, claro, na veia cava inferior e na veia cava superior. E por causa do declive, as manifestações vão ser nos membros inferiores, nos genitais e no abdômen. Por isso que no paciente com insuficiência cardíaca temos edema dos membros inferiores, ascite, hepatomegalia, esplenomegalia, por aí em diante. Porque o sentido vavá do lado direito são os órgãos e sistemas. Enquanto que o sentido vavá do coração esquerdo são os pulmões. Então, atrás do coração esquerdo nós temos os pulmões. Qualquer problema que acontecer na aorta, que acontecer, perdão, nos ventrículos, no átrio, vai se acumular a nível dos pulmões. Daí que o paciente tem tosse, ortopnea, dispneia paroxística noturna, dificuldade de respirar e por aí em diante. Porém, no entanto, como eu disse, não basta só movimentar o coração, o coração não precisa basicamente movimentar o sangue no sentido vavá, é a única função, porém tem que mandar sangue.
com força suficiente para chegar nos diversos órgãos e sistemas, é o que chamamos de pressão arterial, mas também precisa enviar sangue em quantidade suficiente, que é o que chamamos de débito cardíaco. A pressão arterial depende da quantidade de sangue que chega ao coração, porque aqui a força é o sangue sobre a parede das artérias, né? Quanto mais sangue tiver, mais força se faz sobre a parede das artérias, maior é a pressão arterial. E também vai depender do grau de resistência que essas artérias vão dando à passagem do sangue. E por fim temos o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que sai do coração em um minuto, que depende, do quanto de sangue voltou para o coração, que é o retorno venoso, o volume sistólico, né, que vai sair durante a sístole, e claro, de quantas vezes o coração vai bombear ou vai bater em um minuto, que chamamos de frequência cardíaca. Tudo está na videoaula de fisiologia cardíaca. Então, o que acontece na pericardite? Lembre-se que o pericardo é a membrana que reveste o coração, que ele envolve o coração. Então, o que acontece aqui é um processo inflamatório. Este processo inflamatório, quando vocês forem assistir, ou já assistiram a aula sobre inflamação, vão ver que durante a inflamação há eventos vasculares do tecido vivo vascularizado e, claro, há eventos que a nível do próprio tecido. Então, este evento a nível dos vasos aumenta a permeabilidade dos vasos. Aumentando a permeabilidade dos vasos, os poros dos vasos sanguíneos abrem-se, permite que haja extravasamento de líquido, o líquido que vai ser do pericardo e que vai acumular-se no espaço pericárdio. Então, aquele espaço pericárdio que tinha 15 a 50 mililitros, agora o líquido ali vai encher, que vai dar o tal edema que nós falamos. Então, aquele espaço vai encher de água. Ao encher de água, começa a afogar o coração, começa a comprimir o coração. E é esta compressão do coração que vai dar todos os sinais e sintomas, né? Todos não, grande parte dos sinais e sintomas que aparecem na pericardite. Então, o que vai acontecer? Aumento da permeabilidade, extravasamento de líquido, o que leva a um derrame pericárdico. Este líquido que vai acumular-se, né? Se este acúmulo for rápido, vai haver uma compressão dos ventrículos do coração. Então, evitando assim um enchimento normal e diminuindo automaticamente a diástole e assim diminuindo o débito cardíaco. Se diminui o débito cardíaco, lembre-se que a pressão arterial ela depende diretamente do débito cardíaco e da resistência vascular periférica. Agora nós estamos a comprimir os ventrículos, diminuindo assim o volume diastólico final e automaticamente vamos diminuir o volume que vai sair durante a sístole e assim diminuímos o débito cardíaco, por conseguinte, diminui a pressão arterial. Estamos vindo na cabeça. Qual vai ser a primeira manifestação clínica? É que este paciente vai ter uma hipotensão. Por quê? Porque o coração foi comprimido, há uma diástole baixa, um volume diastólico baixo e automaticamente o volume sistólico também estará baixo. Tendo um débito cardíaco baixo, aqui, porque pouco sangue está a sair, pouco a sangue vai para as artérias, ali vamos ter uma diminuição também do sangue que chega aos órgãos e sistemas do corpo, dando ao paciente o quê? Fadiga, porque estas células não recebem oxigênio e glicose suficiente para produzirem energia. E aí começamos a ter sinais e sintomas de uma insuficiência cardíaca neste nosso paciente, porque temos um baixo débito cardíaco. Se o coração está comprimido, não tem como o sangue que está nesses órgãos, como o cérebro, o abdômen e os membros inferiores, levar esse sangue para o coração. Então, automaticamente vamos ter acúmulo de sangue amontante atrás, né? Atrás do coração. Então, vamos ter o quê? Um paciente com veias distendidas, bem congestionadas, né? Vamos ter uma congestão, porque o sangue não pode ir para frente, porque aqui está apertado, o ventrículo. Então, o sangue acumula-se no átrio, acumula-se nas veias, veia cava superior e inferior. Então, aqui vamos ter outro sintoma, uma distensão da jugular, porque o sangue está congestionado nas veias. Então, as veias vão se distender, porque este sangue não consegue voltar para o coração no seu sentido normal. Tudo isso por causa da compressão que acontece a nível do ventrículo, né? Então, na verdade, estamos a dizer aqui, neste processo inflamatório, o que nos preocupa não é a quantidade de líquido que vai estar acumulada no espaço pericárdio. O que mais nos preocupa é a velocidade com que se instala este acúmulo de líquido, né? Basta que o líquido passe
acima aí dos 250 mililitros, acontece esse processo que estou a falar, um tamponamento, se tampona, se tampa o coração, se aperta o coração, como se fosse um abraço de urso mesmo. Aperta-se o coração como se o coração tivesse uma camisa de força. Então, esta camisa de força vai criar todos esses sinais e sintomas, essa disfunção, tanto na diástole, que automaticamente vai se repercutir numa disfunção sistólica. Mas, na verdade, o que acontece é uma disfunção diastólica, né? Então, não há uma boa diástole, porque o coração está comprimido, não consegue dilatar para receber sangue, e isso automaticamente afeta a diástole e dá esse problema todo que nós temos, né? Então, se geralmente esta este acúmulo de sangue, de líquido for lento, né? Pouco aos poucos, o organismo até pode se adaptar, até mesmo há indivíduos que chegam a ter 1000 mililitros no pericárdio, sim, e só aí começam a ter os sinais e sintomas, né? Porque o organismo foi se adaptando pouco aos poucos. Porém, se instala de forma rápida, acaba sendo uma urgência, né? Uma emergência médica, nós temos que correr, porque o coração é um órgão vital, né? Então, esta pericardite, quando cursa com tamponamento cardíaco, que é esse acúmulo excessivo de líquido a nível do pericárdio ou do espaço pericárdio, causando esta compressão do coração, que é extremamente urgente ou emergente, podemos tratar esse paciente, temos que transferir. No entanto, nós podemos classificar a febre reumática do universo temporal, quanto ao tempo de aparecimento dos sinais e sintomas, em agudas, subagudas e crônica, né? Menos de 6 semanas, aguda, de 6 semanas a 6 meses, subaguda, e acima de 6 meses vai sendo uma pericardite crônica. No entanto, em termos clínicos, né, isso é só para didática vos ensinar que existe, mas em termos clínicos nós dividimos em pericardite aguda e pericardite constritiva. Lembre-se que é uma inflamação. As inflamações elas são divididas em inflamações agudas e inflamações crônicas, né? As inflamações crônicas, elas sucursam com um processo chamado de processo de cicatrização, né? Que é o processo de fibrose. Esta cicatrização causa uma constrição, um aperto. Se vocês forem ver, as cicatrizes geralmente apertam, não tem cicatrizes largas, né? Não sei se for cicatrizes hipertróficas ou se forem um distúrbio no processo de cicatrização, mas sempre é algo contraído, algo meio apertado assim. Então, as cicatrizes levam a este aperto, essa constrição que vai ocorrer. Daí, como a partir de 6 meses, de 6 semanas, já começa o processo de cicatrização. Então, a subaguda e a crônica, vamos classificar como uma pericardite do tipo constritiva, né? 6 semanas é 1 mês e 2 semanas, então praticamente acontece o processo de cicatrização. Então, vai ser durante este processo de reparação, né, que se forma as cicatrizes e leva a um espessamento, né, a nível do pericárdio, ele vai ficando um pouco mais espesso, mas ao mesmo tempo apertado, e vai ser uma condição bem bonita, que é essa que vamos ver a nível do raio-x. Então, isso que acontece, a inflamação, se não for corrigida, esta inflamação aguda, vai passando lentamente para um processo crônico. Então, quer dizer, um paciente pode ter uma pericardite aguda, né, com os sinais e sintomas, não ser tratado e de forma gradual este processo ir se cicatrizando, o paciente começar a ter manifestações também de caráter gradual ou progressivo e ali vamos ter esta pericardite que é uma pericardite constritiva, em que há a formação de cicatrizes, espessamento do pericárdio, às vezes até pode se calcificar, deixando o pericárdio um pouco mais duro. Isto, mais uma vez, vai limitar essa constrição, vai limitar a diástole e, consequentemente, limitar a contração do coração e causando uma disfunção sistólica. Mas, geralmente, é uma disfunção diastólica, dado este aperto que o coração leva, porque esses ventrículos vão sendo apertados, ele não consegue relaxar e automaticamente não consegue encher-se de sangue e não gerar um débito cardíaco suficiente, porque o volume sistólico vai sendo pouco, né? Quanto ao quadro clínico, está aqui bem dividido em pericardite aguda, seus sintomas e sinais, e pericardite constritiva, né? Na pericardite aguda, sinais de inflamação, né? O paciente vai ter dor precordial, que é contínua, piora com a respiração e tosse, mas com alivia na posição de prece momentânea, que é o paciente se inclina como se estivesse
a rezar, né? Faz a inclinação do tronco, a flexão do tronco para frente, e isso que alivia estes sintomas, né? Porque evita esta fricção, este atrito. Lembre-se que o pericardio geralmente é liso e torna-se rugoso. Então, toda vez que vai acontecendo o processo de cisto, diástole, há esse contato entre o epicárdio, o pericárdio visceral e o pericárdio parietal, que é isso que vai causando dor. Essa dor é de uma dor empontada, dor enfacada, dor agulhada, né? E é totalmente diferente. Lembre-se que a dor precordial também acontece no infarto agudo do miocárdio ou no síndrome coronariano agudo na angina, que é uma dor em aperto, uma dor em opressão, diferente dessa que é uma dor em agulhada, dor em facada, né? Que alivia com a posição de pressão momentânea. E lá nós falamos o quê? Que no infarto agudo do miocárdio, que a dor na angina, desculpa, alivia com o repouso e alivia com a ingestão de nitroglicerina, enquanto que o infarto não alivia com nitroglicerina. E aqui também temos uma dor precordial, porém esta vai piorar com a tosse, enquanto lá piora com o esforço físico, a tosse e a respiração na pericardite aguda, que alivia com a posição de pressão momentânea e a inclinação do tronco para frente, né? Mas o paciente aqui aparece com febre, palpitações e mal-estar. Geralmente é isso, né, que vai acontecendo com esse paciente. Tem dor precordial associado a febre, palpitações e mal-estar. Geralmente são os sintomas que aparecem. Como não está a gerar um débito cardíaco suficiente, porque o volume sistólico está diminuído, então o indivíduo aciona a outra forma, outro mecanismo que está aqui, que é a frequência cardíaca. Então, esta frequência cardíaca aumentada é que vai causar este pulso rápido, porém irregular, porque não há uma boa diástole. Então, o pulso vai ser rápido e irregular. Então, vamos dizer, dor na região do precórdio, com essas todas as características, febre, palpitações, que se associa a este pulso rápido, que é a taquicardia, né, que é irregular, e o mal-estar no paciente. Lembre-se, nós dizemos o seguinte, que o, o pericárdio deixa de ser liso, passa a ser rugoso. Então, isto permite que haja uma fricção, né? Uma fricção entre o pericárdio parietal e o pericárdio visceral. Então, essa fricção vai causando um roce. E esse roce vai se chamar de atrito pericárdico. Esse melhor audível no final da expiração, né? Quando o indivíduo expira, o que acontece? Ele comprime ainda mais, né? Ele vai relaxando, então vai diminuindo a tensão dentro do tórax, né? Diferente da inspiração, quando enche ar, os pulmões vão apertar ainda mais o coração. Então, na inspiração, esse relaxamento não dá para ouvir mais esta fricção e o paciente, claro, numa posição sentado defletido para frente, né? É mais audível na borda external, então que é onde geralmente nós podemos auscultar este atrito pericárdio, que é esta fricção entre os dois pericárdio parietal e os visceral. Em situações de tamponamento em que há líquido mais do que 250, forma-se uma tríade, três sinais que vão aparecer chamando de tríade de Beck, que é distensão da veia jugular, né, que é a turgência jugular ou engurgitamento jugular, porque estamos a acumular sangue no sentido vavá, e o vavá do coração direito, por exemplo, é a veia cava superior e a veia cava inferior, e depois que leva sangue da cabeça e pescoço, dessa jugular, então temos uma pressão venosa jugular aumentada, dessa turgência jugular. Como há pouco sangue, durante a sístole também, os sons que vão se gerar a pouca força sobre a parede dos vasos, sobre a parede do coração, daí que vai dar uma hipofonese dos sons cardíacos, ou em alguns livros vocês vão ver abafamento das bulhas cardíacas. E claro, como não há um débito cardíaco suficiente, ocorre uma hipotensão arterial. Essa é a tríade de Beck: engurgitamento jugular, hipofonese das bulhas cardíacas ou dos sons cardíacos, e, claro, a hipotensão arterial. Isso vai acontecer, extremamente importante verificar isso, porque o tamponamento cardíaco é uma emergência médica. Já a pericardite constritiva é aquela que vai se instalando dado a cicatrização ou ao processo fibrótico a nível do pericárdio. Os sintomas são início gradual de uma dispneia, né? Pouco a pouco, instalação de uma dispneia, fadiga porque os órgãos não estão a receber sangue, edema dos membros inferiores. O paciente tem taquicardia para compensar este débito cardíaco diminuído, distensão da jugular,
que aumenta com a inspiração. Isto chama-se de sinal de Kussmaul, né? Que é a distensão venosa jugular, que é essa pressão venosa jugular, que aumenta durante a inspiração. Já disse porque que inspiração, né? Inspiração aumenta a pressão intratorácica, porque os pulmões estão todos eles cheios de ar e aperta-se ainda mais o coração, né? Esse aperto do coração vai causando uma maior constrição, que é essa que vai distender a veia jugular. Uma hepatomegália, né? Porque automaticamente o coração direito também recebe dos órgãos do abdômen e um deles é o fígado pelas veias hepáticas, vai para a veia cava inferior e automaticamente chega no coração. E por fim, um atrito pericárdio, né? Aqui estão os meus auxiliares de diagnóstico, né? Esta é uma pericardite aguda. Na pericardite, quando nós vemos uma área cardíaca aumentada, lembra-se de um processo inflamatório, a edema, geralmente isso também acontece com um tamponamento cardíaco. Se vocês forem ver, aqui temos um coraçãozinho aumentado. Aqui é o coração que está aumentado. Então, a área cardíaca, o índice cardiotorácico, se vocês forem ver, se medirmos daqui até aqui, né, é maior, né, a área cardíaca faz assim o índice cardiotórax. Dividimos o tórax aqui pelo meio e medimos a área do coração, desta pontinha do coração até esta ponta, a última ponta. Se vocês forem ver, isto aqui ocupa mais do que um hemitórax. Isso é muito, mas muito grande aqui. Ocupa mais do que um hemitórax. Então, aí temos que o índice cardiotorácico é maior do que 0,5, a área cardíaca está aumentada. E se vocês forem ver, parece uma taça de vinho invertida, né? Aqui seria a partezinha de pegar e aqui a parte do cálice quando nós vamos colocar o vinho ou por aí em diante o líquido que formos a querer colocar. Não, tem esse sinal de taça invertida ou sinal de moringa, como dizem os outros, né? Sinal de taça invertida. Já na pericardite constritiva, a característica importante é a calcificação pericárdica. Lembre, vejam só, o coração está pequeno porque está contraído, uma constrição, uma cicatrização. E cicatriz, né, com esta calcificação, né, depósito de cálcio. Cálcio é um metal, que é esse que está, que geralmente temos a nível dos nossos ossos, é um mineral, né? Está a nível dos nossos ossos, que é esse que promove a calcificação, né? Então, o cálcio, ao ser depositado, os ossos também têm cálcio, então aparece geralmente aqui. Se vocês forem ver aqui, não tem nenhuma borda que é possível ver que está calcificado. Isso aqui é o pericárdio todo endurecido, calcificado, né? Com esse depósito de minerais e vão permitir o aparecimento. Então, o coração está diminuindo, se vocês forem ver, é bem pequeno, muito menor que este aqui. E, claro, a área cardíaca é pequena. E o paciente tem isso, mas não tem sinais de congestão acentuado, né? Como um processo, um edema agudo do pulmão, uma dispneia acentuada, mas o coração está assim, pequenininho, né? Apertado, porém, como foi de instalação gradual, os sinais e sintomas, o organismo foi se adaptando a esta condição, por isso que acaba dando fadiga, edema dos membros inferiores, mas o indivíduo foi se adaptar. Conduta. Conduta é o que vocês vão fazer? Primeira coisinha é diagnosticar através dos sinais e sintomas que vocês aprenderam. Aparece um paciente com tuberculose e esse paciente com tuberculose tem sinais de, tem a tríade de Beck, né? Engurgitamento jugular, hipofonese das bujas e esse paciente tem hipotensão. Então vamos começar a pensar que, não, isso pode ser febre reumática. A febre reumática não, desculpa, pode ser uma pericardite. Então, vocês vão diagnosticar, prestar as primeiras medidas gerais e transferir imediatamente para um hospital ou uma unidade sanitária onde tenha um médico ou, se tiver um médico na vossa unidade sanitária, referir para ele, porque é a pessoa indicada para poder gerir, para poder fazer uma pericardiocentese, né? Geralmente as medidas gerais são internar o paciente com pericardite aguda, colocar em repouso e ir investigar diariamente os sinais de tamponamento cardíaco, porque já dissemos que o tamponamento cardíaco é uma emergência cardiovascular e isso nós não queremos. Então vamos vendo toda vez se ele está a começar com engurgitamento da jugular, como estão os sons cardíacos e como é que estão a atenção do paciente, né? Então, isso estamos a dizer, um atrito pericárdio, né, que é um sopro irregular, grave, que vai aparecendo em todos os momentos da respiração, mais audível na inspiração, então, suficiente para o diagnóstico de uma pericardite. E, claro, vão aliviar os sintomas da dor, né? O alívio da dor vai se fazer com anti-inflamatórios não esteroides, já que é uma inflamação, e nesse caso aguda,
Só que os AINES, como vocês estudaram no sistema gastrointestinal, os AINES levam a gastrite. Então, vocês vão dar um protetor gástrico, né? Um antiácido, como hidróxido de alumínio, ou mesmo um inibidor das bombas de prótons, né? Que é, nesse caso, um omeprazol, ou podem dar outros antiácidos como cimetidina e ranitidina. Em casos de dor intensa, nós tratamos com morfina. Mas como eu sei que vocês gostam de ver medicamentos, os nomes estão aqui, um anti-inflamatório como aspirina, ou pode ser anti-inflamatórios não esteroide, ibuprofeno e indomethacina, mas quando se usa estes medicamentos, vocês têm que adicionar um protetor gástrico, né? Omeprazol nesse paciente é sempre bom. E claro, em situações de dor intensa, vocês vão dar morfina. Se forem casos repetitivos, que o paciente está fazendo inflamação, já não vão dar medicamentos de inflamação aguda, vão passar a dar medicamentos de inflamação crônica, como é o caso de prednisolona, né? E, claro, esta foi a nossa aula 2 de hoje, que é a pericardite. Como nós dissemos que é a inflamação do pericardo. A nossa segunda aula é sobre inflamação cardíaca. Muito obrigado. Eu sou a Alojamento de Souza, o Malaman, e nos vemos na próxima aula.